Profecias de Daniel. Quem são os reis do norte e o rei do sul nos dias de hoje? Em Daniel capítulo 11 é narrado ali a história de dois reis. E dois reis que entram em conflito e que depois esses dois reis fazem guerra contra o povo de Deus. Eu não vou me prender aqui nos aspectos históricos, mas depois você pode estudar e você vai identificar que o rei do norte era representado pela Babilônia e o rei do sul pelo Egito. E essas duas nações eram as duas nações mais poderosas da época. Essas duas nações governavam o mundo. Eram as duas potências mundiais. E eles tinham dois sistemas religiosos bem distintos. A Babilônia, ela tinha um sistema político-religioso e que ela forçava a adoração dentro do seu território. Ela escravizava o povo de Deus, escravizava Israel e fazia com que eles adorassem os deuses babilônicos. E é por isso que no livro de Daniel é narrada a história de apenas 4 que se recusaram a adorar esses deuses e se a curvar diante dessas potestades lá da Babilônia. O rei do sul, que é o Egito, também é uma nação que escravizou o povo de Deus. Mas a característica deles é que eles não impunham nenhum sistema de adoração. Era uma nação secular. E quando eu digo secular, eu assim, não importa Deus, não importa a tua crença, o importante é você fazer as coisas certas. Era uma nação também muito pautada em ocultismo e espiritismo. E você vai perceber que ao longo do tempo, essas características estão permeando ao longo da história e que nós podemos ver até hoje. Isso eu quero dizer que você pode identificar representantes ou características desses dois reis, inclusive nos dias de hoje. Assim como nós tínhamos os acontecimentos com o povo de Deus, que era representado pela nação de Israel, hoje nós temos o Israel espiritual, no qual faz parte eu e você. Então todos os acontecimentos que tinham ali durante a história do povo de Deus, o povo de Israel, eram acontecimentos locais. Então quando nós trazemos agora para o Israel espiritual, nós temos acontecimentos globais, porque o povo de Deus é todo aquele que aceitar a Cristo. E vocês sabem muito bem que é muito importante que nós entendamos as profecias de Daniel para que nós saibamos o que irá acontecer no tempo do fim e qual será o nosso papel de cristão ao meio de tudo isso. E ali em Daniel 11, onde é descrito esses dois reis, é narrado também um conflito. Que esses dois reis guerreiam entre si e que depois, mais tarde, eles fazem uma aliança que vai fazer guerra contra o povo de Deus. Então é importante nós entendermos quem são essas duas figuras nos dias de hoje. Então eu vou começar fazendo algumas perguntas para você e você tenta aplicar um filtro e você vai perceber o quão claro é esses dois sistemas do rei do norte e do rei do sul presente ainda nos dias de hoje. Então, se na época Egito e Babilônia eram as duas nações mais importantes, mais proeminentes, as duas potências mundiais, eu te pergunto, quais são as duas nações mais fortes hoje? Quais são os dois países que basicamente controlam toda a economia global? Nós podemos também dividir o mundo em dois sistemas socioeconômicos. Os dois sistemas socioeconômicos mais discutidos, inclusive nas escolas, é o capitalismo e o comunismo. Será que nós temos aí um embate entre esses dois poderes no mundo? Quem são os maiores representantes desses dois sistemas socioeconômicos? Nós temos também no mundo uma diferença na religião. Por um lado, uma grande parcela da população é cristã e fala que você deve acreditar em Deus, que você deve se entregar a Deus e acreditam em Jesus. Por outro lado, nós temos nações que inclusive proíbem a pregação do Evangelho. Você já conseguiu pensar aí quais são as duas nações do que eu estou me falando? Por um lado, você tem os Estados Unidos, maior representante capitalista do mundo. Do outro lado, você tem China, maior representante do comunismo. Você tem os Estados Unidos como representante cristão na Terra, a maior nação protestante. Por outro lado, você tem a China, que proíbe inclusive de pregar o Evangelho. Nós temos grandes diferenças entre esses dois países e nós temos também muita discussão aí nos dias de hoje falando sobre conflitos entre esses dois países. Peraí, então você está me dizendo que Estados Unidos é o rei do norte e que China é o rei do sul? Não é isso que eu disse.
Mas eu quero que você entenda que Estados Unidos é um representante do Rei do Norte e que China é um representante do Rei do Sul. Muitas pessoas se indagam, qual que é o papel da China nas profecias? Se a besta é a união de dois poderes, ali um poder poderia ser a China? A China que é um representante do Rei do Sul e do conflito que houve entre o Rei do Norte e de eles se unindo, indo contra o povo de Deus. Então lembra que eu disse que para o Israel espiritual nós estamos falando de coisas globais, de coisas acontecendo em escala global e não local como era antigamente? Então nós podemos ter inclusive outros países que são representantes desses dois poderes, o poder do norte e o poder do sul. Hoje, por exemplo, nós temos aqui no Brasil o governo do Bolsonaro. E ele representa muito bem uma luta do Rei do Norte. De uma luta ali do cristianismo como religião oficial, de Deus acima de todos. E por outro lado, nós temos outros países, como por exemplo a Rússia, que é muito parecida com a China. Então presta bastante atenção neste ponto. Assim como lá na Bíblia é narrado um conflito entre Rei do Norte e Rei do Sul, nós podemos ter um conflito sim entre essas duas filosofias, esses dois reis. Pera lá, então você está me falando que pode ter uma terceira guerra mundial? Isso daí é um assunto para um outro vídeo. Se você gosta desses assuntos de profecias, de ciências e dessas atualidades, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, que ajuda a gente a continuar produzindo esses vídeos. Mas o que eu quero dizer para você é que é muito claro que na Bíblia esses dois reis se uniriam contra o povo de Deus. Então não importa se você está ali defendendo a bandeira do capitalismo, ou se você defende o comunismo, ou se você se perde em todos esses conflitos políticos, ou se você defende país 1 ou país 2, você pode estar defendendo um rei do norte ou um rei do sul, isso não importa. O que importa é que os poderes, essas filosofias, essas ideologias vão se unir e vão fazer guerra contra o povo de Deus. Também é muito importante destacar que os Estados Unidos não é uma representação 100% fiel ao Rei do Norte. Mas quando se você pega as profecias de Apocalipse capítulo 13, onde você tem ali as duas bestas se unindo e ali formando um sistema político-religioso de escala global, aí sim nós temos uma representação fiel do que foi o Rei do Norte. E esse Rei do Norte vence o Rei do Sul. E a China também não é uma representação 100% fiel do que era o Rei do Sul. Mas se você pegar na escala de tudo que é pregado ali, você tem as representações seculares, de espiritismo moderno, que pode ser muito bem se encaixar no que se era pregado ali no Reinado do Sul, no Reinado do Egito. Todo o pensamento secular, todo o pensamento de ocultismo, todo o pensamento ateu complementam essas características do Rei do Sul. Então, quando nós tivermos uma união entre as duas bestas, que nós sabemos que é representado pelo poder papal e por Estados Unidos, aí sim nós teremos uma representação do que era o Rei do Norte, um sistema político-religioso muito forte. E são essas características que estabelecem um sistema de adoração forçado, a união do político com o religioso. E nós sabemos que no conflito entre Norte e Sul, Norte vence. Então essa união entre as duas bestas, infelizmente, do que nós sabemos do sistema profético, irá prevalecer e que eles farão guerra ao povo de Deus, tanto o norte quanto o sul. A questão é que você deve estar se preparando, você deve estar com a sua fé bem forte, porque quando vier esses conflitos, você deve saber exatamente a sua posição como cristão no meio de tudo isso. No próximo vídeo eu quero te mostrar o que é a única coisa, uma única coisa que incomoda o Rei do Norte, tanto do passado quanto do tempo futuro que está por vir. Você precisa de saber isso, para que você entenda perfeitamente o seu papel no meio de tudo isso. Dê o seu joinha, se inscreva no canal e muito obrigado por ter ficado até aqui. Fique na paz de Deus e que Deus te abençoe, você e sua família. Até mais. Tchau, tchau.